Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá, né? Sexta-feira. Bom dia, Vládia Medeiros, seja bem-vinda, pessoal aqui do Face. Você que se conecta pelo Instagram, bom dia a todos. Sexta-feira, dia 6, não é isso? 6 de setembro de 2024. Começando aqui eu, né? Que me chamo Mahaprabhu Kripadasa. Oi, Alexandre Nunes. Hare Krishna, Vládia. Então, eu que me chamo Mahaprabhu Kripadasa, estou dando início aqui à live de hoje, a leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 11, intitulado Cálculo do Tempo a partir do Átomo. Eu vou ler os versos 39 até o 41, tá? São três shlokas, significados pequenos, né? Os comentários de Srila Prabhupada pequenos. Um tema um tanto quanto assim técnico, mas muito interessante, né? O Srimad Bhagavatam, ele aborda não somente temas profundos em termos da espiritualidade, né, de acordo com relacionamentos devocionais entre Krishna e os seus associados, as almas liberadas, enfim. E também, claro, sobre o Sadhana Bhakti, que é o método através do qual poderemos, quiçá, um dia chegar a uma plataforma de serviço devocional puro, né? Mas também trata de temas que falam sobre a criação do plano de existência material. E nós estamos exatamente lendo capítulos que abordam aspectos acerca desses temas, tá bom? Muita gente conectando aqui, Laércio Klasman, Gopi Priya, Joe Abdu, a Gabriela Nobre. Que bom, legal. De volta ao Instagram, né? A gente teve um gap de tempo, alguns problemas com a plataforma, inclusive que estão acontecendo em relação a um perfil nosso, que é o Rio Bhakti Center. Mas esse perfil ISKCON Rio está de volta aí, então, para poder transmitir essas lives e para que a gente possa atingir mais pessoas, o maior número possível de pessoas, né? Muitos nem acompanham exatamente a live ali ao vivo, alguns acompanham, a quem não pode depois consegue acessar pelas gravações. E quanto a isso, até eu quero lembrar que a gente estabeleceu uma plataforma no YouTube, que é ISKCON Rio, ISKCON, ISKCON, Rio Bhakti Center, Bhakti, Bhakti, e Center, ISKCON Rio Bhakti Center, onde a gente está alocando gravação de todas as aulas, tá? Salvador Filho, já que sou assim, que legal esse perfil. Enfim, então lá no YouTube eu peço que vocês vão lá, dar aquela velha história do pessoal que é da plataforma do YouTube, né? Vai lá dar o like, se inscreva, enfim, toda essa coisa aí para a gente poder expandir a plataforma do YouTube e, consequentemente, fazer as lives a partir de lá, o que é bem interessante também. Tá bom? Aqui no nosso Facebook tem uma turma também, Marcelo Magalhães, Carlos Gutierrez, pessoal aqui também chegando, e eu vou dar início então a nossa leitura de hoje. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaivo Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador, é Srila Prabhupada, o propagador. Jai Srila Prabhupada.
Então, vamos lá, o shloka de hoje começa com 39, tá? Tem um significado pequeno, depois o 40, que não, assim também. Aliás, o 39, que não tem significado, o 40, que tem sim um significado de Prabhupada, e o 41, que também tem um significado de Prabhupada, todos significados assim, comentários bem concisos, tá? Oi, Salvador Filho, você mora em Aracaju, que legal, seja muito bem-vindo, Hare Krishna, legal. Jaque, bom dia também para você, tá? Pessoal aqui interagindo, muito legal isso, e eu aproveito até para dizer que essa interação, ela é muito importante, porque ela permite que a gente expanda aqui essa troca, né, esse debate. Jyoti, bem-vindo, Hare Krishna. Voltando à questão, né? Quando vocês participam mais ativamente, trazendo comentários, já que sou assim lá de Salvador, terra boa, Salvador, Bahia, a Vládia Medeiros de Fortaleza, aqui o Laércio Klasman, Srila Prabhupada já dizia, one minute, Haribo, esse é o tempo que Swami Prabhupada diz que se leva para ser consciente de Krishna. Aqui também temos o Hari Kirtan, Suado Produções. Que bacana, né? Gente de Fortaleza, de Aracaju. Que bacana isso. Aqui também a Patti Daniels, psicanalista. Ah, seja bem-vinda. Olha, o Bhagavatam, ele traz muitos elementos que podem, assim, efetivamente trazer muito auxílio para a psicanálise, sabe? Bom, você deve saber disso, né, Paty? A Conte também conectando aqui com a gente. Conte, nossa representante para os assuntos interreligiosos, lá do Expo Religião, é a nossa representante junto ao Expo Religião e junto às autoridades do estado do Rio de Janeiro, para todos os assuntos que envolvam a ISKCON, né? Junto ao poder público. Muito legal. Deixa eu só pegar rapidamente aqui um Vaishnava Books, que é um livrinho que tem alguns versos que eu posso precisar de me socorrer. É 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos, viu? Então, aqui a Suado Produções, mestre, como voltar à consciência de Cristo estando perdido no materialismo e sem templo, sem mestre, somente com disciplina, preciso voltar para Deus. Nossa, que clamor importante esse seu, tá? Eu não sou um mestre, tá? Sem falsa modéstia. Eu sou um aprendiz, né? Um pretenso aprendiz do nosso grande mestre Srila Prabhupada. Estou aí na minha jornada, na minha caminhada, lutando contra as tendências, né? Essas tendências que lhe afetam também, que afetam a todos nós. Mas o que eu tenho feito, tá? É porque o que acontece? A gente se associa com Prabhupada lendo os livros de Srila Prabhupada. A gente se associa... o Laércio Klasman colocou aqui que é de Concórdia, Santa Catarina. Uau, Laércio, que bacana. Então temos gente da Bahia, de Aracaju, de Concórdia, pessoal aqui do Rio, naturalmente, né? E então, um grupo expressivo de pessoas de outras localidades, de Fortaleza. Olha só, hein? Lá no Ceará. Que coisa boa. Mas voltando então aqui ao Suado Produções, essa conexão que a gente faz aqui é diária. Todo dia tem alguém que está ministrando essa leitura do Srimad Bhagavatam, e isso tem um poder assim incomensurável, tá? Essa leitura sistemática do Srimad Bhagavatam, dos livros de Srila Prabhupada, ela é muito importante para que a gente consiga nutrir a nossa inteligência e permitir que a gente refreie os impulsos irracionais, refreie os impulsos da mente, tá? Que nos levam, né, que tem uma tendência, uma forte tendência
de nos arrastar para as propostas sensoriais, entendeu? De gratificação dos sentidos, desse materialismo que você se referiu, ao Suado Produções. E o Suado é do Espírito Santo. Oh, meu Deus, que coisa boa! Gente de tudo que é lugar acompanhando a live. Isso é muito legal. Você sabe que eu sou minha família? Eu sou Ferrari, né? Meu nome é de família de mãe, e minha mãe é de Santa Teresa no Espírito Santo. Eu, quando era criança, eu ia muito para Santa Teresa. Já fui muito a Vitória também. E de modo que tem esse link, né, da minha designação temporária, né, como de uma família nesse mundo, né, família dos Ferrari, os italianos. Então meu corpo tem essa ligação com essa família. Mas enfim, resumindo, Suado Produções, Japa Mala, cantar dos santos nomes regularmente. Faça um voto de uma volta por dia que seja. São 108 vezes pronunciar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se você fizer isso todo dia, dentro do que você mencionou, somente com disciplina, disciplina é uma das coisas mais importantes na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual, tá? As coisas, até essa expressão, né, essa denominação, né, discípulo. Discípulo significa aquele que segue uma disciplina. E quem é que deu essa disciplina pra gente? Srila Prabhupada. Prabhupada, ele trouxe a disciplina de Sadhana Bhakti para nos permitir exatamente que a gente vá gradualmente tendo controle sobre nós mesmos. Entendeu? Para que a gente atinja uma plataforma, primeiro, de amar a nós mesmos. Sabermos nos amar. Promovendo, propiciando para nós mesmos aquilo que é de melhor dentro da perspectiva, obviamente, espiritual, porque nós somos seres espirituais. Ponto. Né? Depois, segundo, uma vez que nós saibamos cuidar de nós mesmos, nos amarmos e empreendermos na trajetória de almas espirituais, a gente vai ter capacitação de amar ao próximo. Amando ao próximo, a gente está se qualificando para atingir a plataforma de amar a Deus. Então começa com a disciplina, seguindo todas essas orientações, e aí as coisas vão se desdobrando gradualmente. Aquela nutrição da inteligência sistemática, diária, muito importante, todo dia ler um verso. Eu não consigo acompanhar a live todo dia. Ok, quando for mais tarde, você tiver um horário de descanso, de intervalo, ou mesmo à noite, claro, o Bhagavatam é mais apropriado, que significa que não pode, que não deve, mas é mais apropriado a leitura matinal, tá? Mas nada impede que eu, eventualmente, como eu tenho muitas atribuições, né, do Dharma mundano, eu nem sempre, logo de manhã, eu escuto o Bhagavatam, tá? Eu gosto muito de ouvir as lives de todo mundo, mas às vezes eu vou ouvir de tardinha, de noite, enfim, eu adapto, mas eu sempre estou ali, quase que diariamente, eu escuto o Bhagavatam, vou ler um verso, Bhagavad Gita, enfim. E a questão que eu mencionei, então isso nutre a nossa inteligência e fortalece as nossas convicções, nos dão força mesmo, força para direcionar a nossa vida dentro de um viés saudável sob o prisma da espiritualidade. E a japa, uma voltinha que você cante diariamente, esteja certo que você vai encontrar meios de aumentar isso gradualmente, sem que isso se torne um estorvo, algo que te impacta, entendeu? E aí, vai fluindo, aí você começa a cantar 2 voltas, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4, e aí você começa a obter cada vez mais benefícios da vibração sonora transcendental do santo nome do Mahamantra Hare Krishna, tá? Que é o método prescrito pelo próprio Krishna, né? Que veio como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, uma combinação de Radha e Krishna, Radha, a própria potência interna de prazer de Deus, entendeu? Uma combinação dessas potências energéticas de Krishna mesmo e de sua amada Radha,
que é Ladini Shakti, né? A manifestação da potência interna de prazer de Deus. Imagine a potência disso combinados, que é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que prescreveu o quê? O cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, utilizemos essa ferramenta, importante ferramenta, que isso daí é garantia de sucesso na trajetória e, consequentemente, você ter a devida disciplina. Cada vez mais você vai ter forças para seguir a disciplina, para incrementar essa disciplina e, consequentemente, sair das influências desse materialismo, que é uma corrente, uma corredeira forte de águas turbulentas que está nos levando para um abismo mesmo, entendeu? Um abismo existencial. Então, que nada, vamos tocar a vida espiritual, vamos nos socorrer, porque Deus está aí para nos dar o devido abrigo e tornarmos pessoas capazes, capacitadas de cuidar da gente, de amar ao próximo e, consequentemente, de amar a Deus. Shila Prabhupada aqui, Jai. Alguns comentários aqui. É isso, Suado Produções, compreendeu? É isso aí, dia a dia, dia após dia, lutando e cantando. Perfeito. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Entendeu? Esse é como se diz, um aforismo, né? Assim como tem os sutras, né? Vedanta Sutra, são aquelas informações concisas que contêm toda uma explanação filosófica. Esse água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é tipo um sutra, né? Meio que mundano, não exatamente mundano, porque a gente extrai exatamente dele um conceito filosófico, né? De que essa disciplina, constante disciplina, o comprometimento, essa entrega, esse empreendimento, ele vai gerar os resultados, né? E você vai conseguir, mesmo uma pedra sendo muito dura, por exemplo, a dureza da nossa mente em não querer aceitar um processo espiritual, você vai ali dando aquelas, gradualmente, né, pílulas de Bhakti. Aí a mente, ela vai aceitando gradualmente, aí a inteligência se fortalece, começa a mente, chega aí, vem comigo. E a mente, então, que é a central dos sentidos, passa a ficar mais controlada. Tudo isso muito gradualmente, tá, gente? Mas isso é real, isso acontece, é possível, tá? Então, vamos nessa que essa é a caminhada a ser adotada. E é isso aí, dia após dia, lutando e cantando, né? Aquele princípio do orai e vigiai. Orai através do Mahamantra Hare Krishna e vigiai, a inteligência ligada, buscando arrefecer as tendências da mente materialmente condicionada. Ok? Então tem mais algum comentário aqui? O Laércio falou assim, a alma anseia estar com o seu Senhor Sri Sri Radha Krishna. É isso mesmo. No fundo, à medida que a gente vai começando a se integrar com a sistemática de Bhakti, a gente vai tendo cada vez mais, quanto mais a gente escuta o Srimad Bhagavatam, mais a gente quer ouvir o Srimad Bhagavatam. É impressionante, a gente fica contagiado por isso, entendeu? Porque são os tópicos sobre a suprema personalidade de Deus, sobre os seus associados, relacionamentos amorosos entre Deus e suas almas, os devotos puros. Isso é muito cativante. Isso nos alimenta a nós, almas espirituais, e nos torna assim completamente focados nisso e cada vez, porém, sem perder o foco dos nossos compromissos perante esse mundo material, entendeu? Porque nós temos os compromissos perante o mundo material que não podem ser negligenciados. Eles podem até ser ajustados, flexibilizados, quando os nossos compromissos não estão alinhados com a proposta de desenvolvimento espiritual, tá? Por exemplo, uma pessoa trabalha no açougue. Oh, meu Deus. Tem até um caso de um devoto de BH, esqueço o nome dele, que ele trabalhava no açougue quando ele conheceu o movimento. Então ele também não é que ele fez uma ruptura assim abrupta e parou de trabalhar. Não, ele continuou trabalhando e aí gradualmente a sua vida foi se ajustando, ele conseguiu flexibilizar e sair daquele tipo de trabalho para um trabalho que não envolvia conexão com a matança dos animais ou com a comercialização de corpos de animais, partes de corpos de animais. Não é isso? Que, claro, o pilar do vegetarianismo é um pilar muito importante
dentro da estrutura, né, dos 4 pilares básicos da alma espiritual, para o seu desenvolvimento, né? Limpeza, misericórdia, austeridade ou disciplina, não é isso? E veracidade. Os 4 pilares ligados, a gente sabe, né? Não comer carne, peixes e ovos, não se intoxicar, não praticar a atividade sexual ilícita, fora de valores, né? Que não seja promíscua e também assim, irresponsável. E não praticar gambling, né? Ou estar envolvido com apostas, jogos que, aposta dinheiro, o que é muito danoso também, tá? Então, é isso. Esse foi um preâmbulo um pouco extenso, porque a turma já chegou aqui com bastantes questões e eu gosto muito disso. Isso é muito bom. José escreve, entrou. Escreve aí, José. Também o Léo Belo e o Suado aqui mandou um obrigado. Eu que agradeço, porque essa sua participação, assim, de pronto, ela foi muito legal, muito importante, por permitir exatamente, né, essa amplitude, né, já dentro dos conceitos da importância da disciplina, da conexão com o Mahamantra e da conexão com a leitura dos livros de Srila Prabhupada. Então, vamos lá. Vou ler aqui o primeiro verso, o verso número 39. Kaloyam paramanoadir dui parardanta ishwaraha naiveshitum praburbhumna ishwaro dhammamaninam. Kalaha, o tempo eterno. Ayam, este. Parama, anu, átomo. Adhi, a começar de. Dui pararda, 2 superdurações de tempo. Antaha, até o fim. Ishwaraha, controlador. Na, nunca. Eva, certamente. Ishitum, controlar. Prabhu, capaz. Bhunaha, do Supremo. Ishwaraha, controlador. Dhamma, maninam, daqueles que são conscientes do corpo. Então vamos lá agora a tradução. Esse shloka, esse verso não tem significado, e a tradução é dada por Sua Divina Graça, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Jai Srila Prabhupada. O tempo eterno é certamente o controlador de diferentes dimensões, desde a dimensão do átomo até as superdivisões da duração da vida de Brahma. Mas, não obstante, ele é controlado pelo Supremo. O tempo só pode controlar aqueles que são conscientes do corpo, inclusive os que estão no Satyaloka ou nos outros planetas superiores do universo. Bom, esse verso especificamente não tem um significado, mas eu vou fazer aqui um comentário breve porque eu acho que é pertinente e que está linkado com outros shlokas que já foram lidos e alguns que estão para ser lidos, tá bom? Então vamos lá, uma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Shirupa Sisyanatana Bhattaragunata Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Shri Rupa Sisyanatana Bhattaragunata Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Ragunata Sadgoswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhya Evacha Patitanam Pavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gora Bhaktavrinda. Vamos lá, me acompanhem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá, o verso que eu li. Kalojam paramnu adir dviparardanta ishwaraha naiveshitum praburbhumna ishwaro dhammamaninam. O tempo eterno é certamente o controlador de diferentes dimensões, desde a dimensão do átomo até as superdivisões da duração da vida de Brahma. Mas, não obstante, ele é controlado pelo Supremo. O tempo só pode controlar aqueles que são conscientes do corpo, inclusive os que estão no Satyaloka ou nos outros planetas superiores do universo. Então, olha só que interessante, tá? Fazer aqui um comentário breve. O fator tempo, o tempo ele é eterno. E ele atua mesmo lá no plano do absoluto.
porém ele não tem começo, meio e fim, é o chamado tempo eterno, ok? Que está sob a jurisdição de Yoga Maya, uma energia que permeia tudo que está no plano do absoluto, no plano da espiritualidade. Porém, esse mesmo tempo eterno, quando ele penetra, quando ele vem e adentra toda a estrutura dos átomos, que é o que constitui esse plano de existência material, ele vai influenciar os átomos, as constituições atômicas, as formas que são desenvolvidas a partir dos átomos, e também ele influencia as pessoas, as almas que estão corporificadas, os ambientes, o tempo vai influenciar tudo, entendeu? Então aqui o tempo ele exerce uma influência que da qual se denota a temporariedade que está emoldurada em passado, presente e futuro, entendeu? Porém, essa influência, ela se deve ao quê? Ela se deve a quê? Se deve unicamente à percepção sensorial. A gente tem uma sensação de que existe passado, presente e futuro. Por quê? Porque a nossa vida está alinhada com um ambiente influenciado por passado, presente e futuro, influenciado pelo tempo eterno, que penetra tudo e que adota essa perspectiva e dá essa sensação, porque nesse plano de existência tudo é transitório, tudo é temporário. Não é verdade? Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sataha. Ubayorapi driston tastu anayos tatua darshibihi. Não existe continuidade para aquilo que é inexistente, nem cessação para aquilo que é existente. Olha esse verso, gente. O que é real não está submetido à ação do tempo. Está sob o tempo eterno. Não está submetido sob a ação do tempo que promove sensações de passado, presente e futuro. Mas sim está alinhado com o plano do absoluto, o tempo eterno. Entendeu? Então, o que é real é o que é eterno. Onde está onde esse tempo se manifesta? Em tudo. Né? Mas ele é percebido dessa maneira para aqueles que estão vivenciando o plano do absoluto, o plano da espiritualidade, onde tudo é momento presente. Entendeu? É o momento presente acontecendo o tempo todo. Não existe a percepção sensorial, porque as pessoas não estão corporificadas. Tudo que acontece nesse mundo material, ele tem o filtro, não o filtro exatamente, o limite, né? As barreiras da percepção sensorial. A gente percebe as coisas através da mente e dos sentidos. Então aí já tem uma barreira. A gente não percebe aquilo que está além dos sentidos. A gente só percebe a matéria densa, entendeu? E tudo que está alinhado com essa transitoriedade desse plano de existência. Então, ou seja, então não existe cessação para aquilo que é existente. Ou seja, o que é verdadeiro, real, não está submetido a passado, presente e futuro, que começa e depois acaba. Não, sempre é momento presente. E aquilo que não, de uma certa forma, não é que não exista, porque o mundo material, ele existe, sim. Mas, de acordo com um determinado ponto de vista, comparado à real existência, que é eterna, esse mundo é uma ilusão. Entendeu? E, consequentemente, essa ilusão, e que dentre as quais se inclui a sensação de passado, presente e futuro, ela está influenciando a nossa percepção, entendeu? Então, olá, Marcelo Vilar, a Isabela Desalig. Ai, meu Deus, desculpa. Pronunciei aqui meio mal. Desalignac.
Nomes de perfil, talvez, né? Não sei. Também temos aqui o Araújo, Silva, Fernando, André Oliveira. Pô, legal. O José escreve e ainda não escreveu, hein, José? Eu fiz aqui um trocadilho, mas é numa boa. Porque eu acho que você deve ser uma pessoa também que se expressa, se manifesta por conta desse teu perfil, né? No nome de perfil. Então eu falei assim com o amor, entendeu? Para você também poder se pronunciar aqui, escrever, enfim, externar seus pontos de vista, isso é muito importante. Turma aqui do Face também, né? Deixa eu ver se chegou mais gente aqui. Opa, chegou sim o Marcos Hahnemann, a Tiri Singh, o Carlos Gutierrez, que eu já tinha falado. Então, todo mundo aqui se conectando. Também reverências. Ah, sim, o Marcos Hahnemann, que é de Goiânia. Olha só, temos gente de Goiânia, do Ceará, né, Fortaleza, Aracaju, Concórdia, em Santa Catarina, na Bahia, em Salvador, na Bahia. Gente de tudo que é lugar. Olha que diversidade linda. Muito bom isso. Então, Tiri Singh, Hare Krishna. Aqui o Marcos Hahnemann. Esse contágio de ouvir o Srimad Bhagavatam chegou em mim. Que esse contágio é bom, hein? Esse contágio realmente é muito bom. Então, dito isso, né, então o tempo ele atua nesse mundo e nós percebemos, tá? O tempo, porque temos a base, né? Essa ilusão de que porque estamos no corpo, a gente se identifica com o corpo, a gente se identifica com esse ambiente transitório da existência material e isso nos impacta, entendeu? Mas na verdade, por exemplo, uma japa bem cantada, com profundidade, ouvindo o santo nome, a vibração sonora transcendental, a gente canta assim 4, 6, 8, 10, às vezes 16 voltas. E quando você vê, caramba, passou o tempo, você não teve a percepção de que se passaram 1h30, 2 horas. Entendeu? Porque você está imerso na vibração sonora transcendental do santo nome. E, consequentemente, você está em contato com aquilo que provém do absoluto. Porque o santo nome de Krishna, ele está na plataforma do absoluto. Então, você entra, mergulha nessa vibração sonora transcendental e perde aquela sensação de tempo, a percepção de tempo. Quem já cantou japa assim com bastante profundidade pode ter experienciado sim uma sensação disso, de cantar japa e de repente, caramba, tal hora já, nem percebi. Por quê? Porque aqui no mundo material, matras parshas tu canteia, shitosna shuka dukada, agama pauinonityas tamstitik shaswa Bharata. Krishna fala, né, que as percepções de sofrimento e alegria, assim como a sensação do tempo passando, as frustrações, todo tipo de percepção sensorial, elas são como as estações de verão e inverno que vêm e vão no devido curso do tempo. Bhagavad Gita 2.14, entendeu? 2.14? Salvo engano, 2.14. E que elas são fruto da percepção sensorial. E que, portanto, a gente precisa aprender a tolerar essas variantes, tá? 2.14, exatamente. Tá? Que são essas sensações todas. Inclusive, se inclui aí a sensação, essa percepção que nós temos do tempo estar passando, ao passado, amanhã, o amanhã, as preocupações, né, as frustrações ou lamentações com o que já passou e também as expectativas, demasiada expectativa com o que está para vir amanhã. Tudo isso é muito danoso, entendeu? Tudo isso e é fruto da percepção sensorial. E quanto mais a gente está absorto na concepção corpórea, na vida material, mais a gente vai sofrer essas influências, mais a gente vai ter percepção sensorial que nos conecta com essas coisas transitórias, entendeu? E quanto mais a gente avança na espiritualidade, menos a gente se influencia por esses aspectos, tá? Então eu quis fazer esse preâmbulo por conta desse verso, que a gente tem falado muito sobre isso, né? A influência do tempo, que ele se amalgama nos átomos e exerce a sua influência de temporariedade. Mas o tempo ele é eterno, ele não tem começo, meio e fim. Ele não tem passado, presente e futuro. O tempo é eterno,
entendeu? Momento presente, e assim é no mundo espiritual, no plano do absoluto. Vamos para o verso 40. Este mundo... nós vamos primeiro ler o sânscrito, né? Vikarai sahito yuktair visheshadibir avritaha andakosho bahir ayam panchasatkoti vistrita. Vikarairi, pela transformação dos elementos, Sahitaha, juntamente com Yuktairi, sendo assim amalgamados, Vishesha, manifestações, Adibiri, por eles, Avritaha, coberto, Andakoshaha, o universo, Bahiri, fora, Ayam, este, Panchasat, 50, Koti, bilhões, Vistritaha, espalhado. Opa, temos mais um aqui, o Araújo, que é de Taubaté. Hare Krishna. Araújo Silva Fernando. Também, esse é mais um que está conectado com a gente, é lá de Taubaté. Então vamos lá. Taubaté, Salvador, Fortaleza, Aracaju, Concórdia. E... esqueci de... Espírito Santo. Claro. Olha só, gente de vários estados do nosso país. A Suzy também conectou aqui, Suzy Nogueira. E o Rogler. Regina. Regli, desculpe. Regina. Ok, aqui eu me falei com vocês. A Marina Ribeiro, Monge Krishna Kanai, bem-vindo. Também Heloísa Fagundes, Turismo Sonido, aqui no Face também, a nossa turma toda conectadíssima. Então vamos em frente. Tradução e depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada. Este mundo material fenomenal expande-se até um diâmetro de 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros, como uma combinação de 8 elementos materiais transformados em 16 outras categorias, interna e externamente, como se segue. Significado. Como se explicou antes, todo o mundo material é uma manifestação de 16 variações e 8 elementos materiais. Os estudos analíticos do mundo material são o tema da filosofia Sankhya. As primeiras 16 variações são os 11 sentidos e 5 objetos dos sentidos. E os 8 elementos são a matéria grosseira e sutil, a saber, terra, água, fogo, ar, éter, né, ou céu, como está traduzido aqui, mente, inteligência e ego falso. Todos estes elementos combinados são distribuídos por todo o universo, que se estende diametralmente até 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Caramba, né? Que precisão é essa do Srimad Bhagavatam? Além deste universo de que temos experiência, há inumeráveis outros universos. Alguns deles são maiores do que este, e todos eles se caracterizam por elementos materiais similares, como se descreve abaixo. Aí eu vou ler o próximo verso e depois eu vou fazer um comentáriozinho, mas estou aguardando aqui o comentário de vocês, hein? E a Suzy Nogueira é daqui do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador. Bem-vinda, Suzy, que legal. Então, o verso 41. Dashotaradi Kairiatra Pravista Paramanuvat Lakshatentar gatas chanye kotishohi andarashayaha Dashautara adikairi, com 10 vezes mais espessura, yatra, em que pravistaha, penetrada, parama anuvat, como átomos, lakshate, ela, abre aspas, a massa dos universos, fecha aspas. Ela parece, né, que é a massa dos universos. Como que a massa dos universos parece? Anta, gataha, juntam-se, cha e, anie na outra, kotishaha, reunidos, ri para, anda, rashayaha, imensa combinação de universos.
A tradução: as camadas de elementos que cobrem os universos são cada uma 10 vezes mais espessa que a antecedente, e todos os universos reunidos parecem átomos em uma combinação imensa. Ok? Vamos lá agora ler o significado de Srila Prabhupada. As coberturas dos universos também são constituídas dos elementos terra, água, fogo, ar e éter. E cada uma delas é 10 vezes mais espessa que a antecedente. A primeira cobertura do universo é a Terra, a qual é 10 vezes mais espessa que o próprio universo. Se o universo mede 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros, então o tamanho da cobertura de Terra do universo é 6 bilhões e 400 milhões vezes 10. A cobertura de água é 10 vezes maior do que a cobertura de terra. A cobertura de fogo é 10 vezes maior que a cobertura de água. A cobertura de ar é 10 vezes maior do que a cobertura de fogo. A cobertura de éter é 10 vezes maior ainda que a do ar, e assim por diante. Ou seja, quanto mais sutil, maior é a cobertura. O universo, dentro das coberturas de matéria, parece um átomo em comparação com as coberturas, e o número de universos é desconhecido até daqueles que podem avaliar as coberturas dos universos. Lá Prabhupada aqui, Jai. Esse tipo de assunto é um assunto que não é um assunto que atrai muitas pessoas, né? É muito técnico, não é verdade? Um assunto assim bastante... Está falando sobre, de uma forma assim muito assertiva, sobre as coberturas do universo. Tem uma coisa interessante, que já foi estudado isso, tá? Explica-se que o átomo, a gente sabe, né? Tem assim o seu núcleo, e tem prótons, nêutrons que estão ali em órbita, e explica-se, a ciência parece que já explicou, que suponhamos que o átomo tenha o seu centro, o seu núcleo, do tamanho de uma laranja. Então, acaso o núcleo de um átomo seja do tamanho de uma laranja, a órbita dos seus prótons, nêutrons, ela vai corresponder ao perímetro da circunferência da Terra. É isso? Perímetro da circunferência? Acho que é isso, né? Ou seja, é como se, imagine, uma laranjinha é o que é matéria em última análise. O que eu estou querendo dizer? Que em última análise, os átomos, eles têm muito pouco de matéria. Então, esse mundo material sólido, denso que nós percebemos, ele, na verdade, constituído de átomos, ele tem muito pouco de matéria. A matéria é pouquíssima. Mas nós temos uma percepção desse mundo tão sólido. Olha que interessante. Então, esse é um ponto importante da gente entender que, na verdade, de fato, esse mundo é uma ilusão, né? Ele se faz parecer muito denso. É a Matrix, né, gente? A Matrix. E claro, aí alguém pode falar, poxa, mas vem cá, a ciência, ela já está falando aqui dessa medição, o tamanho do universo, né? Desse universo que nós estamos aqui habitando, tá? Existem bilhões de outros universos maiores, enfim, não dá nem para se contar, né? Mas alguém pode falar assim, e vem cá, e a ciência já falou, os cientistas estão falando isso? Não necessariamente. A não ser aqueles que estão bebendo da fonte do Srimad Bhagavatam também, das escrituras reveladas que tratam de assuntos que estão além da ciência material, está tratando da metafísica, está tratando de tópicos que são, assim, que não são percebidos pelos sentidos materiais, entendeu? Esse é o ponto. Por quê? Porque a ciência mundana, ela lida com a matéria em si, com os elementos materiais. Ela não consegue acessar o que está além do tempo
que penetra os átomos. Eles não entendem o que está além do tempo, eles não entendem nada sobre o tempo eterno. Por quê? Porque não temos mecanismos, nem sentidos, né? Nem funções sensoriais e nem mecanismos para compreender aquilo que está além. E aí, automaticamente, a maior parte da classe científica fala assim, isso daí é viagem, entendeu? Isso é viagem, não tem comprovação científica, entendeu? Eles pensam assim. Mas não é isso, é porque na verdade eles não conseguem acessar. Mas espera aí, mas tem os equipamentos. Os equipamentos, vamos lá. Qual é uma primeira compreensão que a gente tem? Que nós estamos corporificados. Nosso corpo é como um escafandro para aquele mergulhador de alta profundidade. E nós estamos assim, tal qual um mergulhador de alta profundidade, nós estamos também mergulhados nas profundezas desse denso mundo material, não é verdade? Nos utilizando lá assim como mergulhador do seu escafandro para poder interagir com aquele ambiente das profundezas do oceano. Ele precisa daquele equipamento, uma roupa que o limita. Aí ele enxerga através de um visor que meia volta embaça, né? Ele não consegue ouvir muito bem os sons do oceano porque ele está com aquele capacete enorme. E nem mesmo tocar tudo porque ele está com as luvas, com aquele traje. A sua caminhada também é dificultada por conta do todo o traje que ele usa, aquela bota, enfim. Então, da mesma forma, o nosso escafandro é esse corpo. Então, o nosso visor são esses olhos materiais. Nosso sentido de audição são os ouvidos materiais. A nossa forma de sentir as coisas através do tato se dá através da pele. Então, é o nosso escafandro que também não permite que a gente tenha uma interação com algo que está além. A gente só vai conseguir interagir com tal qual o mergulhador de alta profundidade, ele interage com aquele ambiente das profundezas do oceano com muitas limitações, entendeu? Devido ao traje que ele está vestindo. E nós, devido ao traje que nós estamos também vestindo, também ficamos muito limitados na compreensão de muitas coisas, tá? Mas os equipamentos... Não, e sim, voltando, só para complementar. Então, a gente sabe, por exemplo, que devido a isso, a alma corporificada, ela apresenta 4 defeitos básicos, né? Seus sentidos são imperfeitos. A gente não entende as coisas direito. O mesmo fato que aconteça, ele pode ser percebido por diferentes pessoas que estão em diferentes posições, diferentes pontos de vista. Cada um vai enxergar de um jeito, entendeu? Devido exatamente ao quê? Que nós estamos no plano da relatividade. Estamos nos utilizando do nosso escafandrinho humano, esse corpo humano, para tender a perceber as coisas, com muitas limitações. A gente não vai entender as coisas direito. Tá? Então, sentidos imperfeitos, temos a tendência de nos iludir, temos a tendência de enganar os outros. Tá? E nos enganamos. Tá? Isso é um fato. Quantas vezes a gente estava andando na rua, num lugar, e a gente viu uma pessoa, e olha lá fulano, aí quando você chega perto, e não é ele não, é parecido, a gente se engana. Quantas vezes a gente já se iludiu de falar, olha, aquilo ali tá, sei lá, você tá numa floresta, né, num bosque, aí você de repente vê uma coisa assim se mexendo, você, meu Deus, é uma cobra, e você vem toda aquela sensação, né, adrenalina, o seu corpo é tomado de uma adrenalina, porque você viu aquilo e se iludiu achando que era algo que nem é. E aí a gente se ilude muito, a gente se ilude com a vida e a gente tem tendência a enganar os outros. Não é por deliberação, não é que isso é feito de uma forma com má fé, mas é porque nós estamos a todo momento submetidos a essas limitações. Né? Então, gente, aí onde que eu quero chegar? Os cientistas também são pessoas assim que estão nos seus escafandrinhos e que desenvolvem, mas eles desenvolvem mecanismos. Mas esses mecanismos também, uma vez que são desenvolvidos por pessoas que estão limitadas,
consequentemente também vão ter as suas incorreções, suas imperfeições. Eu não estou dizendo aqui, gente, que nada presta. Não, tudo tem muita validade. Já houve um grande avanço na tecnologia, mas toda ela voltada para compreender o quê? Terra, água, fogo, ar e um pouco de éter, entendeu? Compreende essa parte mais densa da matéria. Os aspectos mais sutis, mente, inteligência e ego falso, já não são muito, embora, claro, a psicologia, a psicanálise, né? A psiquiatria, ela já vai entender um pouco da psique, ou seja, do aspecto mente, mas ainda assim com muito pouca propriedade, ainda com algumas limitações. Mas enfim, o quanto mais sutil for, menos denso é, óbvio, né? Claro, mais etéreo é e mais difícil é de se compreender, utilizando-se dos mecanismos dos sentidos ou daqueles mecanismos desenvolvidos pela ciência para tentar compreender. Então esse é o ponto. Alexandre Lúcio, bem-vindo. Gilmara também, Gomes, Gláucia. Então, gente, aqui não estamos assim contra a ciência, de maneira nenhuma. Por quê? Porque a gente sabe que já existe uma vertente da ciência que está alinhada, além de estar alinhada com toda a base científica, ela está expandindo a sua compreensão para aquilo que se chama de física quântica, entendeu? Que é exatamente uma vertente que entende que para que haja qualquer tipo de fenômeno científico, como por exemplo a vida é um fenômeno científico, né? Por trás tem que ter um agente, entendeu? Então, ou seja, a ciência material, ela não está capacitada a compreender a ciência espiritual, porque em última análise, tudo é ciência. Imagine que não seja ciência, por exemplo, o fato de que dentro de uma pequena semente de uma árvore se encontra uma árvore lá dentro. Como é que se explica isso? Entendeu? Olha o poder místico de Deus. Ele pega uma semente de uma laranja, por exemplo. Aquela semente de uma laranja é pequena, mas ali dentro tem uma árvore. Aquela semente colocada num ambiente com nutrientes, com determinada umidade, com a influência da luz solar, todos os aspectos da natureza material que são, obviamente, a ciência de Deus, né? Aquela sementinha, ela vai brotar ali, vai germinar uma plantinha que vai crescer e vai dar uma laranjeira, que vai dar milhares e milhares de laranjas com centenas de milhares de bilhões de sementes que produzem outras árvores dentro de uma pequena semente. Então, olha só, isso é ciência espiritual, gente. Isso é poder místico de Deus, entendeu? O homem não tem esse poder. A ciência material não tem esse tipo de poder. Mas agora está desenvolvendo a inteligência artificial, os robôs, né, a robótica, parará. Tá, claro, tem a sua relevância, óbvio, para muitas coisas, é benéfico, sim, mas tem um lado também meio obscuro, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, porque nesse mundo material, todo tipo de coisa, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, ela pode estar influenciada, está sempre submetida à dualidade. E esse é um grande problema. Enfim, então, gente, eu acho que, basicamente, Jair Caviccioli, Nitai Mauro, bem-vindos também, tá? Então, gente, eu acho que, basicamente, né, quando a gente lê o Srimad Bhagavatam e vê essas, assim, afirmações tão precisas sobre o tamanho do universo, enfim, alguém pode querer questionar, achar que não, mas a ciência... Não, a nossa ciência tem suas limitações e, portanto, ela não consegue ir além da densidade da matéria. A ciência material estuda aquilo que está emoldurando, aquilo que assim representa o mundo material, né? Então, só para fechar minha leitura de hoje, tem um verso muito interessante que
fala o seguinte: Nigama Kalpa Taror Galitam Falam Shuka Muka Amrita Dravya Samyutam Pipata Bhagavatam Rasam Alayam Muhur Ahur Rasika Bhuvika Bavukaha. Deixa eu pegar aqui o verso para poder ler a tradução. Esse verso ele fala assim, né? Que este Srimad Bhagavatam, aqui que bonito, a Jagannatha, estava aqui dentro do meu, desse Select Vaishnava Verses, né? São versos selecionados do Srimad, das escrituras, né? Não só do Srimad Bhagavatam, das escrituras, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, enfim, Bhakti Rasamrita Sindhu, tem várias citações, né? Então, esse verso fala o seguinte, que o Srimad Bhagavatam, primeiro ele fala assim: ó homens espertos e elevados, esse Srimad Bhagavatam é o fruto maduro da literatura védica, entendeu? Que emanou da boca de Shukadeva Goswami. E que se tornou assim mais nectário, exatamente pelo fato de ter emanado da boca de um devoto puro. Então, exatamente desta forma, esse fruto, o fruto maduro da literatura védica, ele se tornou ainda mais saboroso. E ele é assim benéfico para todas as entidades vivas, inclusive para as almas liberadas. As mesmas almas liberadas, elas se regozijam em escutar o Srimad Bhagavatam, entendeu? Ó homens de mentes elevadas e seres espertos, né? Se beneficiem do Srimad Bhagavatam, que é o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica, que emanou dos lábios de Shukadeva Goswami. Shukadeva quer dizer, Shukadeva é um cientista espiritual, um cientista da ciência espiritual, entendeu? Cientista entre aspas, tá, gente? Porque ele conhece a ciência espiritual. Ele não é um cientista material. Ele é um cientista do conhecimento espiritual. É um profundo conhecimento, filho, né, de Srila Vyasadeva. E, portanto, dotado de todo conhecimento, ele já é uma alma autorrealizada. Quando ele chega para a Assembleia para falar o Srimad Bhagavatam, né, lá quando estavam todos preocupados com o início de Kali Yuga, né, Maharaja Parikshit foi amaldiçoado e ele se retirou porque ele ia morrer em 7 dias, então ele se retirou, se retirou, né, foi às margens do Ganges ter com sábios, eruditos, cientistas espirituais, né, sobre o que ele deveria fazer. E aí chegou Shukadeva Goswami, um jovem de apenas 16 anos. Porém, todos os eruditos ali presentes, os yogis, os sadhus, os cientistas espirituais ali presentes, as almas que ali se encontravam de alto quilate, eles olharam Shukadeva Goswami, perceberam, com essa visão além da visão dos sentidos, perceberam que aquele ali é quem vai sentar na asana, na Vyasa Asana, para poder discorrer e instruir Maharaja Parikshit. Foi assim. E aí imagine, Shukadeva Goswami tinha meros 16 anos, mas devido à conduta dele, à postura dele, os seus trejeitos, a sua compleição física,
e além disso tudo, outras evidências mais sutis, todos ali presentes se renderam a ele e falaram, não, ele que vai, aquele jovem. E olha que dentro da cultura védica tem uma questão que é a hierarquia, né? A pessoa mais velha, que é um praticante da vida espiritual, um sadhu, um devoto avançado, né? Ele tem esse reconhecimento, né, pelos mais novos. Mas ali todo mundo, embora tivessem presentes grandes almas como Sutta Goswami, entendeu? Mas não, apontaram, é ele que vai fazer a leitura. Um jovem de 16 anos, um cientista do conhecimento da espiritualidade, e que foi ele que narrou então o Srimad Bhagavatam. Tá? Então, é exatamente isso, né? Conhecimento védico se trata de uma ciência espiritual que transcende absolutamente qualquer aspecto material. Tá bom? Então temos aqui um comentário do Lécio Claus. Maharaj Chandramukha diz que a melancia é evidência que Deus existe. Afinal, como poderia uma fruta perfeita para o homem aparecer do acaso? A melancia é fantástica, né? Não só a melancia, todas as frutas, assim, quando eu pego, eu olho, por exemplo, a maçã. Se você olhar detidamente uma maçã, se você conseguir ampliar um pouquinho, você vai ver a constituição daquela parte da polpa da maçã, a pera, mesmo a laranja com seus gomos, e que tem os seus gominhos, né, que é uma combinação de muitos gominhos que formam um gomo, e vários gomos vão formar laranja. Gente, é assim realmente, absolutamente místico tudo. Isso tudo devido ao que é o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele se trata de uma ciência que está, repito, né, bater muito nessa tecla, mas é importante, ela está além da ciência do homem, e ela não é percebida por homens que não estão qualificados para acessar esse conhecimento transcendental. Para isso precisa haver o quê? Sharanagati. O cientista ele tem que falar assim, não, entendi. Tem coisa que está além do que a gente consegue entender com os nossos microscópios, telescópios, com os tubos de ensaio, com todo tipo de tese que a gente desenvolve em laboratório, mas tem coisa que está além disso. Aí quando ele se rende, quando ele compreende que tem uma força por trás de tudo que é Deus, que é Krishna, aí ele começa a abrir sua mente e seu coração para o entendimento daquilo que está além do conhecimento da matéria, que é o que ele consegue discorrer. Ele discorre sobre aspectos científicos do que é mais denso, mais rígido, mais sólido. É isso. Srila Prabhupada aqui, Jai. Fico por aqui. Vamos ver aqui os comentários dos nossos amigos. Opa! Temos aqui a querida Chamasundara. Bom dia, Hare Krishna, Chamasundara. Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna também. O Marcelo Magalhães, nossa, inteligência sem fé em Krishna é apenas uma forma de acreditar que se é autossuficiente. Caramba, você agora cunhou, né, você fez um sutra. Inteligência sem fé em Krishna é apenas uma forma de acreditar que se é autossuficiente. Uma grande ilusão. Exatamente. Por isso, Prabhupada, Marcelo, ele fala muito da questão. Aliás, desculpe, quem falou isso foi Otávio. Otávio Daniel. Marcelo fala depois. Esse foi o verso mais galáctico que eu já ouvi na vida. Ai, Marcelo, você é muito espirituoso. Vamos lá. Então, poxa, Otávio, você sempre tem umas tiradas também muito legais, hein? Inteligência sem fé em Krishna é apenas uma forma de acreditar que... Peraí que saiu aqui. Que se é autossuficiente. E sim, por isso Prabhupada, ele bateu muito nos cientistas, tá? Materialistas. Porque eles querem explicar o mundo, mas sem aceitar Deus. Eles pensam que são autossuficientes. E não à toa,
a todo momento, como Prabhupada falava, eles dão cheques pré-datados. Eles chegam com uma tese científica que conseguiram um resultado ali no laboratório, realizaram um experimento e deu um resultado, aí pronto, essa é a verdade. Daqui a um tempo vai se ver que não, aquela verdade ela tem outras variantes, como por exemplo a questão do carbono 14, que era tido como elemento que se aferia à idade de determinado, quando os arqueólogos encontram múmias, objetos, aí submete ao carbono 14, não é isso? Salvo engano é isso, carbono 14. Já se entendeu que esse tipo de mecanismo, esse tipo de elemento, não consegue aferir com exatidão nenhuma. E claro, tem várias outras evidências que foram sustentadas cientificamente e que depois foram questionadas, abaladas, entendeu? Mesmo aí recentemente, né, com o advento do Covid-19, teve um burburinho sobre a questão da ciência, confecção de vacinas e tudo mais. Então, tudo assim, gente, a ciência mundana, ela ainda carece, né, de profundidade, claro, né, exatamente pelo fato de tudo que eu já mencionei aqui. Eles não conseguem acessar o que está além, mas por quê? Porque não aceitam Deus. Sem rendição a Deus, gente, ninguém vai a lugar nenhum, entendeu? Então aqui, esse foi o verso mais galáctico que eu já ouvi na vida. Esse verso é bem, realmente, assim, curioso, né? Muito assertivo em relação ao tamanho do universo, desse universo que nós habitamos e tal. E aí o Marcelo fala, como eu poderia me iluminar em 1 minuto? Porque tem essa afirmação de Prabhupada, né? Porque perguntaram a Prabhupada durante uma palestra, mas Prabhupada, como é que eu vou me iluminar, né? Como é que eu vou... A consciência de Cristo, ela pode realmente me tornar puro? E Prabhupada falou, em 1 minuto, em apenas 1 minuto. Claro, Prabhupada está falando isso, por quê? Porque de fato, se nós mergulhamos profundamente na ciência de Bhakti, entregando corpo, mente, coração, atitudes, e nós ficarmos completamente submetidos à Yoga Maya, se a gente consegue atingir esse estágio, isso pode ser atingido em apenas 1 minuto. Mas claro, para isso, nós temos que nos desprender de todos os arrastos que a gente carrega, que são fruto o quê? Da nossa identificação com o corpo, os nossos desejos materiais. Então tem aí um elemento chamado mente, que, obviamente, é um impeditivo para se atingir num minuto esse estágio de liberação em última análise. Mas Prabhupada, ele explicou que a consciência de Krishna é como, por exemplo, gente, a escuridão, entendeu? A escuridão, você entra num ambiente escuro e aí você clica ali, você dá pluga, né, a luz, você aperta o interruptor da luz, em uma fração de segundo tudo se ilumina, tudo fica claro, entendeu? Por quê? Porque a luz, você não vê assim, a escuridão adentrou na luz e apagou a luz. Mas você sabe que o escuro, ele é iluminado pela luz. Então, da mesma forma, a ciência espiritual, ela é a luz. A existência material é a escuridão. Então, quando alguém se submete à luz, é uma fração de segundo, é 1 minuto para se iluminar. Entendeu? Mas porque nós temos as nossas dúvidas, as nossas incertezas, a pouca fé, entendeu? Na prática do processo, fé que eu digo é convicção, entendeu? Não é fé cega não, tá, gente? Então, consequentemente, a gente tem dúvidas, aí a gente não consegue atingir imediatamente, mas se a gente, tipo assim, tem uma inteligência que entendi tudo, agora eu tô nessa, o tempo todo você age dentro da perspectiva de Deus, acabou, você está iluminado, é 1 minuto para você. Uma vez que você entenda esse conhecimento, basta 1 minuto para você ter o seu despertar e atingir a iluminação espiritual.
Então é nesse sentido, entendeu? Mas claro, o Sadhana Bhakti, ele vai permitindo essa caminhada passo a passo e a gente vai se livrando dos arrastos, a gente vai se livrando da identificação corpórea, a gente vai se livrando das aflições materiais. E gradualmente tudo vai se fortalecendo e a gente vai firme e forte na nossa caminhada. Ok? Lilian Domingues, bem-vinda. Adrique Marinho, Dio Cavalcante, Aline Lozano. Essa leitura de hoje ela fica gravada aí, tá, gente? Tem no Facebook, fica também aí no Instagram, naquele ambiente que tem os vídeos, né? Às vezes fica por um tempo nos stories, não é isso? Mas normalmente, como são lives mais demoradas, vão para aquele... Aqui, o Laércio comentou aqui, como Dhruva Maharaj, diante do Sr. Narayana, entendeu a futilidade das riquezas materiais. Muito bom exemplo, hein, Laércio? Perfeito. Obrigado por essa sua contribuição. O exemplo de Dhruva Maharaj, ele era um menininho de 5 anos de idade e ficou muito frustrado porque o seu pai... Esqueci o nome do pai dele. O rei tinha mais afeição por uma das suas rainhas, com quem ele tinha um filho, e o Dhruva era o filho de uma criada. E aí ele estava com o filho no colo dele, o filho da rainha preferida, e Dhruva também quis sentar no colo do rei. Só que o rei percebeu o olhar da sua rainha principal de reprovação. E aí o rei rejeitou Dhruva Maharaj. Aí Dhruva Maharaj se dirigiu à mãe dele e falou: poxa mãe, meu pai não deixou eu me sentar lá no colo junto com meu irmão, meu meio-irmão. E a mãe falou: meu filho, é assim mesmo, entendeu? Não, mãe, não tô, eu quero ser mais rico do que o meu pai, eu vou ser mais rico do que ele. O que eu faço? Ela falou: ah, meu filho, não. Você faz o seguinte, vai para a floresta, peregrinar para ver se você tem um encontro com Deus. Entendeu? E ele foi, menino de 5 anos. E tudo, ele começou a ter suas realizações, entrou em meditação profunda, e o Senhor Supremo apareceu diante dele. Entendeu? Vishnu. E aí Vishnu apareceu quando ele retomou a sua consciência, né? Ele viu o Vishnu ali, e aí o Vishnu perguntou: o que você quer? E aí ele falou: olha, eu estava atrás de opulência material, mas eu estou entendendo agora que tudo não passam de cacos de vidro, e vendo a sua forma transcendental, belíssima, ele ali naquele minuto, Dhruva Maharaj se iluminou, e falou para Vishnu: não quero nada. E é isso, né? É um bom exemplo, né? De iluminação numa fração de segundos, né? Mas teve um empreendimento de Dhruva, né? Dele aceitar a recomendação da sua mãe, a frustração dele que ele teve com o pai por tê-lo rejeitado, o seu empreendimento, e aí ele teve o Darshana de Vishnu e consequentemente ficou autorrealizado, e aí não quis mais saber de nada daquilo que ele queria, né? Que ele queria ter um reino maior do que o do seu pai. Aqui a Suzy Nogueira: Prabhu, nesse mundo turbulento, como manter a leitura e a japa, estabelecendo uma disciplina, tá? Uma disciplina, dia a dia. Criar um mecanismo, né? Uma agenda. Não, eu faço o seguinte: eu vou trabalhar às 9 da manhã. Não, eu trabalho às 8 da manhã, sei lá. Então o que você faz? Procure acordar um pouquinho antes e já se conectar com Japamala. Ler um versinho da escritura. Verônica Afaz, bem-vinda. E depois você... eu não consegui escutar a live de hoje. Escuta depois em outro horário. Ou seja, procure se disciplinar para que você receba essas pílulas de espiritualidade na sua vida e, consequentemente, você vai criando
uma, uma dinâmica de existência muito positiva e tudo vai se desdobrando positivamente. É uma caminhada, é uma jornada. É assim que as coisas vão fluindo. Esteja certa disso, tá? Legal, muito obrigado, Suzy Nogueira, por sua participação e por sua indagação a respeito disso. Aqui o Laércio falou também, o amor a Deus é o maior dos tesouros, sem dúvida. A Verônica mandou aqui um Haribou. E assim, temos aqui também a chama Sundara. Se o corpo material é considerado um micro-universo, temos 10 vezes cada elemento material. Caramba, essa pergunta ficou muito nessa proporção. Eu não vou saber te responder, tá? Realmente é uma indagação assim muito técnica que me foge assim, né? Mas baseado naquilo que falou que cada coisa vai cada elemento ele é multiplicado por 10, né? Quando ele passa para o outro elemento. Vamos perguntar para quem tem mais informação assim técnica disso, tal, chama Sondra. Desculpa eu não poder te responder essa pergunta. Aqui o Marcos Hanuman. Obrigado, Mahaprabhu, pelo Krishna Katha, Jai Shila Prabhupada Gora Premanande. Eu que agradeço a sua participação também, Marcos Hanuman. Você sempre também aí trazendo suas observações que são muito importantes, pertinentes e que ajuda bastante aqui a nós nos iluminarmos, né? Essa troca. É muito bom sempre que tem essa troca. E hoje aconteceu também, que bom, fico feliz por isso, tá bom? Então, gente, sexta-feira, chega o final de semana, você que está aí, Laércio Plasma, em Concórdia, dá uma chegada ali meu Deus, Itajaí, é isso? Ou se Floripa ficar mais perto, temos aí o Templo Hare Krishna, né? O Centro Cultural, enfim. Você que está em Fortaleza, se conecta aí com a turma. Você que está em Aracaju, também com o grupo local. Você que está em Salvador também, pode visitar lá o local, né, do Centro Cultural Hare Krishna. E você que está no Espírito Santo, tem os grupos de lapidar, que também estudam as escrituras. O Laércio falou aqui que Floripa é mais perto, né? Florianópolis. Ou seja, gente, é importante essa conexão. Tá? Essa conexão, ela vai nos fortalecendo, a gente vai tendo contato com outras pessoas que também estão nessa busca. Mas não pense você que você vai encontrar um monte de anjinho, de santinho, não. Vamos nos encontrar com pessoas também, com as suas complexidades, mas são pessoas que estão na busca, isso já é muito bom, porque vamos ter afinidades, entendeu? Então, busque aí um encontro com as pessoas que estão estudando a espiritualidade. Eu aqui em casa, por exemplo, eu tenho um grupo, né? Eu tenho um grupo chamado Prabhupada Roots. Embora seja o nome de Prabhupada Roots, porque, claro, eu sou anfitrião que recebo as pessoas aqui na minha casa, juntamente com a minha mulher, a Edith, né? Que sempre prontamente faz traçadas maravilhosas para o nosso encontro, para o final do encontro. O que acontece? Vem gente que tem bagagem de epiteto, meu Deus. Gente com muita bagagem dentro do viés da espiritualidade no conhecimento espírita. Agora me fugiu como é que é o nome mesmo? Estoicismo. Temos um participante muito focado no estoicismo, e aí ele encontra muita referência, ele fica assim impressionado, né, com a convergência dos conceitos. Tenho também um amigo que vem aqui, que ele é como se diz, do mundo empresarial, então ele tem muita informação sobre inteligência emocional, lê muitos livros ligados a esse ramo do conhecimento. Então é muito diversificado esse encontro, muita gente trazendo muitas coisas, né? Então, ou seja, essa busca é legal, entendeu? De repente, se você tem assim
uma dúvida, né? Busque pessoas que estão efetivamente no cultivo de espiritualidade, buscando bagagem para melhor qualidade de vida nesse mundo, autocontrole, autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, que é o principal desdobramento de tudo isso. Nós nos melhorarmos como ser que somos, para que a gente possa nos amar cada vez melhor, amar ao próximo e poder amar a Deus. Fico por aqui, Srila Prabhupada aqui, Jai. Lembrando que aqui no Rio de Janeiro especificamente, Festival Transcendental de Domingo se inicia às 10 da manhã. É uma grande jornada, né? Um programa tipo um retiro urbano. E o festival em si começa por volta de 2h30 da tarde, com os bhajans. Aí vai ter palestra, kirtan, prasadam, enfim, é muito legal. E todo mundo que está aqui no Rio de Janeiro é convidado de participar. Fica ali no Rio, ISKCON Rio Bhakti Center, na estrada da Barra da Tijuca, número 2010, em frente ao Itanhangá Golf Clube. E aqui mais o monge Jagat Purusha Das, também participou aqui no finalzinho. O Klasman, Laércio Klasman, falou aqui um Jaira Dastami, que aconteceu há umas semanas atrás. E ele também falou esquecimento e a lembrança vem de Krishna. É isso aí, tudo vem de Krishna em última análise. O Senhor de tudo. Marcelo mandou aqui, ouvindo aqui direto de Nova Gokula, Pindamonhangaba, aproveitando para convidar a todos. Marcelo, você está em Pinda, que legal. Então pronto, aí, muita gente de vários lugares participando dessa live de hoje. E aí, como o Marcelo falou, para fechar aqui, todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui, Jai. Obrigado aí a participação de todos. Fico por aqui. Até a próxima.